Boa tarde, nação Bragantina! Hoje nós estamos meio improvisado aqui no, no estúdio. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos. Outro dia aí teve uma convocação da seleção brasileira, a tão esperada convocação da seleção brasileira, né? Eu assisti a convocação lá no canal do Loredo, né? Então a torcida estava todo mundo esperando o Claudinho, Claudinho, Claudinho. Aí o cara começa a falar os nomes, e aqueles nomes de sempre, né? E aí termina, o último nome que ele falou, acho que foi do Vinícius Júnior. Nossa Senhora, o povo caiu de pau em cima, né? Tite, Tite lixo, fora Tite. Ai, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, gente, assim, não, primeiro falando primeiro falando do pessoal, né? Cadê o Claudinho? Cadê o Gerson do Flamengo? O cara convocou o Everton Ribeiro, que não tá jogando nada, convocou o Daniel Alves, vai fazer tem quase 40 anos, é aquela história, né? Mas, gente, o Tite é um técnico de um time de futebol. Não importa que é a seleção, é um time de futebol. E o técnico ele convoca, ele chama os jogadores que ele confia, é óbvio. Então, o Daniel Alves é um cara que ele confia e está jogando e tem se esforçado. O Daniel Alves poderia estar jogando hoje na Europa, ganhando uma fortuna lá no Galatasaray, por exemplo, e ganhando muito mais dinheiro que ele está ganhando no São Paulo, que dizem que, inclusive, que o São Paulo está devendo uma fortuna para ele, mas ele escolheu jogar no São Paulo, porque ele é São Paulino, porque ele também ele quer ser visto, né? Ele quer ser visto. Ele vai jogar no Galatasaray, não tenho nada contra o Galatasaray, mas aí ele perde, né, a vitrine. Ele quer jogar a Copa do ano que vem. E ele tem condições de jogar. Falta um ano só. O Everton Ribeiro foi bem na seleção e, pô, não tá jogando nada. Talvez o Tite não quer arriscar. Convocou aqueles caras que ele conhece. Richarlison, convocou o, o Jesus, né? Então, não quer arriscar. Afinal, o Brasil vai jogar, não é amistoso, o Brasil vai jogar uma classificação para a Copa do Mundo. Tudo bem que ele está bem, né? Ganhou os 4 jogos que disputou, mas vai jogar contra a Colômbia fora e depois vai pegar a Argentina. Quer dizer, se o Tite perde esses jogos, o Brasil está bem, mas vamos começar, né? Aquela politicagem, vamos começar a querer tirar o cara, aquela história toda. Aí o cara convocou aqueles caras que ele conhece, que ele confia. Tal. Veja, eu não tô dizendo que ele está certo, mas eu entendo ele. Eu estou dizendo que eu entendo ele. Eu entendo ele. Aí terminou a convocação, tanto que eu me lembro, na época dos anos 90, era o Zagallo. E o Zagallo convocava um cara, um ponto esquerda, chamado Elivelton. Esse cara era de São Paulo, nasceu na turma de base do São Paulo, e teve uma época que ele era reserva do São Paulo, mas o Zagallo continuou chamando o cara. Quem não lembra dele, ele jogou no São Paulo, depois ele foi pro Corinthians, foi campeão em 95, Campeonato Paulista, contra o Palmeiras da Parmalat. Acho que ele fez o segundo gol, estava 1-1, ele fez o segundo gol na prorrogação e deu o título pro Corinthians e tal. Mas por que o Zagallo convocaram ele? Porque o Zagallo confiava no cara. Ele jogava bem. Porém, ele era reserva do São Paulo, mas jogava bem na seleção. E a mesma coisa o Tite. Daí terminou a convocação, aí veio a convocação da seleção olímpica, né? Aí o pessoal entendeu por que o Claudinho e o Gerson não apareceram na seleção principal, porque eles foram convocados para a seleção olímpica. Claudinho, Gerson, o Cleiton, o goleiro. E, gente, hoje a seleção olímpica é mais importante que a seleção
que a seleção principal. Por quê? Porque nós vamos ter a Olimpíada em julho. Nós vamos ter a Olimpíada em julho. Então, se esses caras que foram convocados começarem a... vai ter amistosos, alguma coisa. Se os caras jogarem bem, se o Claudinho jogar bem, se o Gerson tal, se eles responderem, eles vão para a Olimpíada. Né? Enquanto que na seleção principal, a Copa do Mundo ano que vem é no final do ano, é só em novembro. Então tem chance ainda. Faz uma boa Olimpíada em julho, depois você vai ter chance para ir para a seleção principal. Então, eu não sei, no meu ponto de vista, eu acho que o Claudinho e o Gerson ganharam com isso. Porque você é convocado para jogar 2 jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Vai entrar se o time estiver ganhando, 3, 4, 2, sei lá, aí entra para, né, senão vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Já para a seleção olímpica, certeza que o Claudinho vai jogar, que o Gerson vai jogar. Então, e, então eu acho mais importante. Falando do caso do Paulinho, né, o Paulinho está, ele está, desde a pandemia, que a China não deixa jogadores brasileiros entrarem, né? Não acho que em geral, né, brasileiro em geral e tal, e então ele tá treinando no Red Bull Bragantino. Daí o Red Bull Bragantino fez uma proposta para o time chinês. O Paulinho é o principal jogador desse time, né? Para ele treinar pelo menos até julho, jogar, né? Para adquirir forma, para voltar a jogar, porque em julho ele volta para a China. Então fala, pô, o cara tá parado, tal, né? Vamos vamos botar o cara para jogar e tal. E a coisa tá meio enrolada, porque pô, o salário do cara é só 6 milhões por mês, né? Então não dá para ter o cara para só pagar 12 milhões e o cara vai embora, né? É muita grana. Então a coisa tá meio enrolada com isso. Eu, assim, veja, eu estava vendo, o Red Bull Bragantino se classificou no Paulista, foi jogar com o Palmeiras, né? Jogou com o time completo, tal, né? Time completo fora o Raul, tal, os caras machucados, mas pegou o Palmeiras. Pegou o Palmeiras, o pessoal já caiu de pau, perdeu pro Palmeiras, tá, bom, perdeu de 1-0, foi um jogo mais ou menos igual, o Palmeiras jogou melhor, tudo bem, mas, né, mas foi um jogo ali, né, pau a pau. Não foi um São Paulo e Ferroviária, que o São Paulo meteu 4, era para meter 7 na Ferroviária, ou São Paulo e Mirassol, né, aquele jogo de time grande contra time pequeno. Foi um jogo, né, de igual para igual ali. Né, venceu o Palmeiras tem mais elenco, né, o Red Bull Bragantino ele tem menos elenco que o Palmeiras, tem jogadores que são não conseguem, jogadores da reserva que não conseguem, não chegam no nível, né, de um jogador titular, né. A gente viu depois o jogo contra a Ponte. Né? O Red Bull Bragantino entrou com um time de reserva inteiro, empatou o jogo, foi para os pênaltis. Tal. Poderia ter passado nos pênaltis, mas se bota o time titular, né, ia ganhar o jogo. Mas não dá para jogar, é dia sim, dia não. Esse é o problema. Hoje tem outro jogo, jogou domingo, hoje tem outro jogo. Né? Jogou sexta, jogou domingo, jogou sexta contra o Palmeiras, jogou domingo contra a Ponte, não deu nem 48 horas. E hoje tem um jogo lá na Argentina, quer dizer, não dá. Os times não tiveram, os jogadores não tiveram férias, estão jogando direto, né? É complicado, é bem complicado. Né? E aí, claro, os times que têm mais elenco, como Palmeiras, como São Paulo, eles conseguem, né? Eles conseguem ter uma sobrevida melhor. O São Paulo hoje vai jogar na Libertadores, o São Paulo vai jogar contra o Racing, né, no Morumbi, não está classificado ainda, mas vai botar o time reserva. O Palmeiras também vai jogar, vai botar o time reserva, porque quinta-feira eles voltam para disputar o primeiro jogo do Paulista. Então está complicado. Daí, é claro, os times que tem mais que tem mais elenco, tal, que tem um elenco melhor, que tem jogadores, né,
que podem substituir no mesmo nível os jogadores titulares, saem ganhando com isso, né? Que não é o caso do Red Bull Bragantino. Aí o pessoal fica chiando, porque fica chamando esse monte, errou, contratou um monte de gente ruim, contratou um monte de gente jovem, só fica com jovem, tem que mesclar tal. Olha, eu concordo em parte. Primeiro, concordo que, na minha opinião, que o time, quando você mescla, coloca jogadores experientes, bons jogadores experientes, junto com jogadores novos, você consegue ter atuações melhores, somente no mata-mata, né? Porque é jogador experiente, já passou por isso. Né? O Bragantino tem jogadores experientes, né? Tem o Aderlan, tem o Edmar, né? Tem o Ítalo, mas não são jogadores de idade. Mas não são jogadores experientes que já passaram por mata-mata, que já passaram por. Acho que em termos de experiência, o Lucas Evangelista, que já jogou em vários times da Europa, tem mais experiência que eles, né? Que esses três que eu citei. Então, na minha humilde opinião, eu acho que essa mescla ela é positiva. Mas a filosofia do Red Bull Bragantino não é essa. A filosofia do Red Bull não é essa. E não adianta, e vai ser assim. Vai ser assim. E a gente tem que aceitar e tem que se adequar a isso. Né? E a outra coisa que o pessoal fala é que contratou um monte de gente ruim, aí eu já não concordo. Raul é um baita jogador, Evangelista é um baita jogador, Ramires, o Eric Ramires é um baita jogador, Arthur, Elinho, né? Eu citei 5 jogadores aí que foram contratados, ótimos jogadores, caíram bem pro time, então, né, o time rende com eles. Então, contratou jogadores ruins, menos. Então é isso, nação. Hoje tem o jogo contra o Tajeres. O Red Bull Bragantino não pode pensar nem em empatar e tem que torcer. Tem que torcer antes, né? Porque o jogo contra o Tajeres é às 9h30. E antes vai ter o jogo do Emelec, né? O Emelec tem que pelo menos, né, empatar. Daí, se o Emelec empata e o Red Bull ganha, ele vai passar o Emelec. Senão vai ficar tudo para a última rodada. Né? Então aí já complica mais. Mas não está fácil, está difícil, a chave é difícil, aquela história toda, o time está cansado e parado. E não é desculpa isso, isso é realidade, gente. Isso é realidade. Não é uma desculpa. Mas então é isso, nação. Vamos torcer, vamos torcer, vamos acreditar. Abraços a todos aí.